E aí, galera, beleza? Hoje a nossa aula vai ser bem interessante. Nós vamos estar tratando a respeito de sensores, ok? E de fato a gente vai estar trabalhando especificamente com sensores a dois fios e a três fios. Então eu vou estar explicando para vocês como é que funciona a relação desses sensores e a gente vai estar simulando eles, que é para a gente ver como é que de fato eles funcionariam ali na prática, tá? Como eu não tenho os dois tipos de sensores em mãos, né? A gente vai fazer de forma simulada, mas é bem criativo mesmo, que dê para que vocês possam entender de fato como é que funciona, tá? Aqui no CAD-Simon eu já tenho, tá? Já deixei pronto uma fonte de alimentação, ok? Para a gente fazer os testes, ok? Então aqui no CAD a gente vem nessa área, aqui são as áreas dos sensores, ok? Vamos clicar e aqui a gente tem três tipos de sensores mais utilizados ali, ok? A gente tem o sensor indutivo, a gente tem o sensor capacitivo e a gente tem o sensor magnético. Tá, André, mas como é que a gente define quem é quem aqui, ok? Vamos aproximar um pouco mais aqui dos sensores. Vamos focar nessa área. Essa simbologia central significa que a gente está tratando de um sensor, ok? A simbologia ao lado, por exemplo, essa simbologia aqui, tá? Tá dizendo que esse sensor ele é do tipo indutivo. Então essa simbologia simboliza uma simbologia indutiva para um sensor. No sensor ao lado, a gente tem a mesma representação. A gente tem o ícone aqui do meio, que representa, né, que isso é um sensor, esse dispositivo é um sensor. E aqui ao lado a gente tem outra imagem, né, informando que essa simbologia é capacitiva. Ou seja, esse sensor ele é do tipo capacitivo. No terceiro sensor a gente tem a mesma coisa, tá? A gente tem a simbologia central, indicando que é um sensor, e essa simbologia aqui ao lado indica que esse sensor ele é do tipo magnético. Então, quando a gente vai definir, eu quero saber que tipo de sensor é esse lá no meu esquema, basta a gente se atentar a essas simbologias que estão alocadas aqui ao lado, ok? Outra coisa em específico que a gente tem que se atentar, principalmente quando o sensor, como esses aqui, todos os três são sensores a dois fios. Por que são sensores a dois fios? Porque ele tem uma entrada e uma saída, a gente só tem duas conexões, ou seja, é a dois fios, tá? O que a gente tem que se atentar? É que esse contato aqui, ó, ele está simbolizando que esse sensor, ele é um sensor indutivo, normalmente aberto, ok? Porém, a gente tem, tá, esses sensores normalmente fechado. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um sensor indutivo normalmente fechado. Ou seja, ele padrão, né? Padrão, eu tenho ele aberto e eu tenho ele fechado. Qual a diferença entre uma e outra, tá? A gente vai ver na aplicação. Mas já falando aqui para vocês é que quando esse contato fechar, ele ativa uma bobina, por exemplo, uma contatora ou um relé, e esse outro aqui ele já permanece com o relé ligado, porque existe passagem de corrente. Então, quando a peça, o material metálico chegar na frente desse sensor, ele vai abrir o caminho, então ele vai desenergizar. Ou seja, esse aqui serve para ligar e esse aqui serve para desligar. Um conceito básico, ok? Então, vamos lá. A gente vai estar fazendo experimento com esses dois sensores aqui só para que a gente possa ver isso na prática, ok? Então, vamos colocar eles um pouco... Vamos colocar ele mais ou menos aqui, todos dois. Eu vou chamar esse aqui, ó, de sensor 1, tá? E esse aqui eu vou chamar de sensor 2, ok? Beleza, já fiz a configuração, já taguei eles lá no meu projeto, eu sei quem eles são. O que a gente precisa entender? Esses sensores, eles são mais utilizados assim em redes AC, por exemplo, 110, 220, tá? Pelo fato de ele ser um contato aberto, então ele tem essa padronização. Só que vai depender muito do que você está utilizando aí, né, em suas mãos, na sua máquina, ok? Eles também, dependendo do datasheet, dependendo do modelo, também utilizam corrente DC. Então, o que a gente vai estar utilizando aqui vai ser corrente DC, tá? Mas os mais utilizados são para corrente AC, de 127, 220 volts, ok? Então, bora lá. Eu vou estar até fazendo com as linhas, né, com cores mesmo, que é para vocês estarem entendendo. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Eu vou estar levando um sinal positivo na entrada do meu sensor, ok?
Normalmente esses sensores eles têm dois cabos e essas cores, esses cabos têm cores, tá? Normalmente esse primeiro cabo ele é o marrom, ok? É o cabo marrom e o outro lado aqui é o azul, tá? Então é meio que padrão, ok? Esse cabo aqui é o cabo azul, beleza? Então vamos lá. A gente vai entrar com a alimentação nele e a gente vai sair dele. Então a gente vai, por exemplo, a gente vai ativar uma bobina, tá? Ou então um LED, um sinalizador. Vamos colocar um sinalizador, por exemplo, aqui, tá? Então a gente vai chamar esse sinalizador aqui de H1, ok? Então vamos alocar ele aqui. E aí o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar, sair com esse fio vermelho, porque a cor influencia aqui, mas na questão do circuito eu vou colocar como vermelho, só para de fato a gente entender que aí toda aquela linha ali é por onde vai passar a tensão, ok? De fato. E aí eu vou pegar o azul aqui, ó, que é o negativo, e vou estar alocando aqui, beleza? Então dessa forma a gente fez a ligação de um sensor a dois fios. Vamos colocar para simular. E no momento em que eu clicar com o mouse em cima, eu vou estar simulando como se eu estivesse colocando um material tipo metálico próximo desse sensor, ok? Então ele vai fazer a ativação. Ele fazendo a ativação, ele tem que ligar o meu LED. Por que, que ele não ligou? Porque minha fonte está desligada, ok? Então é necessário a gente ligar a fonte. Ligamos a fonte. E aí o meu LED ligou. Vou tirar, por exemplo, o material de perto do meu sensor, né? Vou distanciar ele. Ele tem que desligar meu LED, ok? E isso com o sensor, né, a dois fios com o contato normalmente aberto. Se a gente tiver um sensor que ele seja normalmente fechado, ok? Aí ele já vai estar com esse LED aceso. Então a gente vai fazer o mesmo processo, ó. A gente vai pegar um LED, vamos alocar esse LED aqui, vou chamar esse LED de H2, ok? E a gente vai pegar as linhas e vamos interligar aqui, ó. Vamos fazer isso e isso, tá? E o azul, que é o neutro aqui, a gente vai levar também para ele, ok? Então dessa forma aqui a gente tem, né, um sensor ligado aberto, um sensor ligado fechado, ok? Vamos botar para simular, vamos ligar e no momento que eu energizo a minha fonte, eu ligo a fonte, né? Ela energiza meu circuito, esse LED ele já me aparece ligado, ok? Então a gente consegue perceber que esse contato ele é normalmente fechado mesmo, ok? Então quando o material chegar na frente dele, ok? Esse LED ele tem que apagar porque o contato ele vai se abrir, beleza? Então isso aí é o conceito de como é que funciona um sensor a dois fios, beleza, pessoal? Tanto ele sendo normalmente aberto quanto ele sendo normalmente fechado. Então ele tem essa lógica invertida, né? Como se fosse um botão mesmo, contato aberto e fechado, né? Botoeira, só que é de forma sensorial, ok? Beleza? Então a gente fez o teste de sensores a dois fios. Agora a gente vai pegar esse outro sensor aqui que está alocado aqui, tá? E aí a gente vai trabalhar ele com um sensor a três fios, tá? E do tipo PNP, beleza? E como é que funciona essa questão de sensores a três fios e ele ser PNP? Primeira coisa, a gente vai clicar nele, vai abrir a área de configurações, ok? Aqui a gente vai dizer que esse cara aqui é o sensor número 3. E aqui a gente tem configurações, ó. A gente tem a configuração a dois fios e a gente tem a configuração a três fios. Então vou selecionar que esse sensor ele vai ser um sensor a três fios, tá? Vou colocar esse aqui como cabo preto, tá? PT de preto, tá? E eu vou dizer que ele vai ser um sensor PNP. O que seria sensor PNP? Sensor PNP é bem fácil de gravar, tá? Tanto ele sendo PNP como NPN, ok? Quando ele for um sensor PNP, a gente tem que pensar na primeira letra. O que que é o P? P de positivo, né? Então significa que esse sensor ele vai emitir um sinal de saída positiva. Então sempre pensem na primeira letra. Por exemplo, o NPN começa com a letra N, N de negativo, ok? Então significa se eu colocar esse sensor como NPN, ele vai emitir um sinal negativo. Então esse primeiro sensor aqui eu vou escolher ele para trabalhar com tensão de saída positiva, ok? Então eu dou um OK, aí percebam que ele cria, tá? As três fiações. Então é diferente aqui, ó, tem uma conexão 1 e 2, aqui não. Aqui ele já me diz assim, olha, eu tenho o ponto positivo, eu tenho um ponto negativo e eu tenho um ponto de saída, ok? Então, esses tipos de sensores aqui, eles trabalham com tensão DC,
normalmente 24 volts DC, ok? Já é diferente desses outros dois, que eles podem trabalhar em outras tensões, ok? Então esse sensor aqui, ele tem pontos específicos de ligação, igual o... eu ia falar referente igual a questão de relacionada a cores, tá? Esse aqui a gente tem o marrom e o azul. Esse sensor aqui também a gente vai ter o marrom, tá? Isso é padronizado. A gente tem o marrom como sinal positivo e a gente tem o azul como sinal negativo, tá? Então é um pouco diferente desse aqui. A gente tem a entrada e saída. Esse aqui no caso já é questão de alimentação, ok? E a gente vai ter um cabo preto, que é o cabo de saída de sinal. Beleza? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa alimentar esse sensor, tá? Então a gente vai estar alimentando esse sensor. Beleza? Então dessa forma aqui a gente fez a alimentação do sensor. Deixa eu só trocar a cor, tá? Para que a gente não confunda, ok? Então a gente precisa alimentar esse sensor com um sinal de 24 volts, ok? E aqui a gente vai ter a saída. Essa saída, ele vai ligar, por exemplo, um outro LED, tá? Ou então uma bobina, por exemplo, tá? A gente vai colocar aqui como se fosse uma bobina, ok? Essa bobina, ela não pode ser uma contatora, por exemplo. As contatoras de NR12, normalmente elas são de 24 volts, mas é bem mais difícil a gente ter em mãos. Então, normalmente, para você ligar, por exemplo, uma bobina de alguma coisa relacionado a isso, tem que ser um relé, aqueles relé de interface, beleza? Então, eu vou chamar que esse cara aqui vai ser um relé de interface, tá? Então, a gente vai fazer as ligações. Esse cabo aqui, a gente vai dizer que a gente nem vai colocar mais cabo vermelho ou azul, a gente vai colocar um cabo preto mesmo, indicando que aqui a gente tem um sinal. E esse sinal é interessante a gente dizer que esse sinal é um sinal positivo, ok? Então a gente vai determinar que esse sinal aqui é um sinal positivo, ok? Beleza? Então, alguns relés, tá? Eles têm polaridade, então isso é levado em consideração. Normalmente o A1 é o positivo e o A2 é o negativo, então é interessante se atentar a isso, ok? Então a gente está emitindo sinal positivo levando no A1, tá? E aqui o A2 a gente faz a alimentação com o negativo, beleza? Então dessa forma aqui a gente vai simular, vamos alimentar e vamos fazer o teste. Como se a mesmo teste que a gente fez anteriormente. Vamos simular como se o material estivesse próximo desse sensor. Então, coloquei o material próximo desse sensor, né, clicando em cima dele e ele faz a ativação da minha bobina, tá? Vou retirar o produto da frente do sensor, tá? E ele desativa a minha bobina. Beleza? Então, dessa forma aqui, a gente simulou um sensor do tipo 3 fios do tipo PNP, emitindo sinal positivo, ok? Beleza. Agora a gente vai para o quarto sensor aqui, né? Esse quarto sensor, a gente vai trabalhar ele como se fosse um sensor de 3 fios do tipo NPN, tá? Então vamos configurar ele, vamos chamar ele de S4, ok? Vamos configurar ele a 3 fios e ele sendo NPN, de sinal negativo, ok? Vamos colocar esse aqui como cabo preto, novamente, tá? Então aqui a gente tem outro sensor. Como é que a gente faz as ligações? Da mesma forma, tá? A gente vai trazer o positivo para cá e a gente vai trazer o negativo para cá. Então aqui é a alimentação do sensor. Aqui ele vai emitir o sinal de saída, ok? Então vamos pegar, por exemplo, uma bobina e vamos alocar aqui também, ok? Vamos chamar essa bobina de R2. E agora é interessante se atentar ao que eu falei anteriormente na questão desse sensor, que alguns relés eles têm polaridade e que o relé normalmente é positivo no A1 e negativo no A2. Pelo fato de a gente estar trabalhando com um sensor do tipo NPN que emite um sinal negativo, então a gente não pode ligar, por exemplo, essa saída aqui no A1, tá? A gente teria que dar uma volta e colocar aqui no A2. Para que a gente não precise trançar e dar essa volta toda, o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar mudando apenas a posição, tá? Então esse aqui que era o A1, eu vou dizer que é o A2, e esse aqui que era o A2 vai ser o A1. Então agora eu investi somente a nomenclatura, tá? Só para que fique de fato mais fácil de a gente fazer a montagem. Então vamos lá, eu vou estar levando esse fio, né, que é um sinal negativo, para o meu A2, ok? Beleza? E o meu A1, aonde que ele tem que ir? Ele tem que ir direto para o positivo da minha fonte, ok? Então o que a gente vai fazer?
vamos levar um sinal positivo direto para o meu A1. Então, dessa forma aqui que é feita a ligação de um sensor do tipo NPN. Então, a gente vai lá para a questão de simulação, vamos ligar a nossa fonte, tá? E aí a gente vai fazer a ativação, ó. Então, dessa forma, a gente fez a ativação, tá? Desse sensor do tipo NPN. Então, aqui ele está emitindo o sinal negativo, ligando o meu relé. Agora, algo bem interessante aqui é que se você fizer a ligação de forma errada, por exemplo, eu tenho esse sensor que ele é um sensor do tipo NPN. Então, ele está emitindo sinal negativo. Se eu fizesse, por exemplo, tá? Deixa eu apagar essa linha aqui, ó. Igual a gente tinha feito no sensor anterior, aqui, ó. O que seria isso? Ter feito a ligação aqui embaixo, ó. Se eu tivesse feito assim, ó, né, ele não vai funcionar. Por quê? Porque eu estou levando um sinal negativo no A1 e eu também estou levando um sinal negativo no A2. Ou seja, eu não tenho tensão, né? De fato. Ó, prestem bem atenção. Vou simular aqui, ó. Vou ligar e vou tentar funcionar. O sensor entra em ativação, lógico, ele está emitindo o sinal, porém a minha carga ela não vai ligar, né? Pelo fato de a gente estar emitindo sinal negativo em cima e sinal negativo embaixo, beleza? Então, isso aí é uma forma bacana de simular, né? E de ver que as coisas não funcionam mesmo se fizer errado, beleza? Agora, levando um pouco aqui para fora do CAD-SIMUL, tá? Dentro do CAD-SIMUL a gente só tem como simular os sensores a 3 fios. Porém, a gente tem sensores também a 4 fios, do tipo NPN e PNP. Eu vou estar mostrando para vocês em uma imagem, ok? Aqui eu tenho uma imagem, ok? Onde retrata exatamente os sensores que a gente viu. O sensor de 2 fios, normalmente aberto e normalmente fechado, ok? Perceba aqui que ele até simula aqui, ó, como se fosse uma sinoidal, que é uma corrente AC. Tá? Então, normalmente esses tipos de sensores aqui, eles são mais demandados para essa área de corrente AC, né? Tensão de 127 ou 220 volts. E aqui a gente tem o sensor que a gente viu que foi os sensores a 3 fios. Aqui a gente tem uma representação também de como é que é feito a ligação desse sensor, ok? A gente tem a nossa carga, ó, o cabo preto aqui, ó, tá? O marrom e o azul. A gente pode perceber, ó, que esse sensor aqui, ele é do tipo Q. Como é que a gente consegue analisar? Primeira coisa, a gente vê que ele é do tipo NPN, porque já está descrito. Mas assim, como é que a gente vê que esse cabo aqui, ele é um cabo positivo ou negativo? A gente vê na questão da configuração de montagem. Se a gente imaginar assim, ó, a gente tem um lado A1 e um lado A2, por exemplo, tá? Nessa carga. Ou então se isso aqui fosse um LED. Se eu já tenho um sinal positivo levando direto para minha carga, significa que eu preciso de um sinal negativo desse outro lado para funcionar. Então, ou seja, se eu preciso de um sinal negativo, meu sinal é NPN, ok? Da mesma forma, o que a gente tem quando ele é PNP, tá? Por exemplo, aqui a gente tem, ele até escreveu aqui, ó, NPN aqui em cima e NPN fechado, mas aqui tá errado, né, a questão da imagem, tá? Então a gente percebe que até mesmo quem montou errado. Por quê? Ele tá dizendo aqui, ó, NPN normalmente fechado, o contato aqui não é fechado, ok? E aqui de fato o sensor não é NPN, o sensor é PNP. Então a gente pega uma imagem, ó, né, e a gente vê que tá errado. Então questão de análise mesmo, beleza? Como é que a gente sabe que ele é um sensor PNP? Porque se eu já tô levando sinal negativo na minha carga aqui, o que que eu tenho que chegar com o sinal do sensor? Um sinal positivo. Então é isso que ele mostra aqui, ó, o sinal positivo vindo numa chave normalmente aberta e fazendo essa comutação. Então é bem simples mesmo de analisar a imagem. Agora, de fato, o que eu queria mostrar para vocês era essa imagem aqui abaixo, que é um sensor a 4 fios. Qual é a diferença de fato, a diferença entre um sensor de 3 fios e um sensor de 4 fios? A diferença é a quantidade de fios, lógico, né? E sim, o sensor a 4 fios, né, ele vai ter uma diferença, que a gente vai ter um contato fechado e um contato aberto. Ou seja, por exemplo, no cabo preto, a gente vai ser ele normalmente aberto, ou seja, quando eu faço a ativação do sensor, ele vai fechar esse contato, ok? Vai fazer a simulação, igual a gente fez aqui, né? Por exemplo, a gente tem esse contato aqui, fazendo a simulação, né? Vamos lá, a gente tem esse aqui, a gente vai fechar esse contato, abriu, fechou, abriu, né? Então, essa é a diferença, uma das diferenças, né? E a outra é que a gente vai ter um contato fechado, ou seja, aquele sensor ele já vai ter um contato diretamente ligado, igual a gente fez aqui, ó. Por exemplo, nesse aqui, ele vai ter
esse contato aqui e mais esse incluído em um sensor só. Ou seja, né, a gente vai ter uma possibilidade maior de fazer trâmites já com esse sensor. Então a gente vai ter, por exemplo, o cabo branco sendo representado pelo normalmente fechado e o cabo preto sendo representado pelo normalmente aberto. E assim vice-versa. A gente vai ter ele tanto como NPN quanto como PNP, tá? Então é uma forma bem bacana também de verificar como é que funciona esses sensores a 4 fios. Então vocês não precisam ter muita dúvida, pessoal, a partir de hoje, a relação de entender de como é que de fato funciona os sensores, tanto os sensores a 2 fios, quanto a 3 fios, quanto a 4 fios. São coisas básicas que a gente precisa entender mesmo para questão da área, tanto de comandos elétricos como para a área de automação. De fato, esses sensores são mais utilizados na área de automação mesmo, tá? Incluindo ali para acionamento de entradas do CLP, beleza? Pessoal, então é isso aí, tá? Para quem gostou, já deixa aquele like, compartilha, tamo junto, é nóis.